Paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Graças damos ao nosso Deus, que nos concede mais esse dia, mais essa oportunidade de nos apresentarmos ao nosso Deus. Vamos começar nos apresentando ao nosso Deus em oração. Senhor nosso Deus, amado Pai, mais uma vez agradecemos a Ti por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede, poderoso Deus, amado Pai, de buscarmos a Tua presença. E todos nós sabemos que o Senhor não está ausente, que o Senhor nos ouve e que o Senhor nos vê nesse momento, papai. E nós buscamos a Ti, Senhor, buscamos aprender um pouquinho mais da Sua palavra. Nos apresentamos a Ti para que o Seu maravilhoso Espírito Santo venha transformar, venha mudar o nosso caráter, venha nos ajudar nas lutas que teremos que travar. E poderoso Deus e amado Pai, logo mais estaremos buscando a Ti, Senhor, apresentando nossos anseios, os nossos desejos, as nossas preocupações. E tudo isso nós fazemos para o louvor, honra e glória do nome santo do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, eu creio que todos nós queremos fazer a diferença aqui nessa vida, seja em qual for a área da nossa vida, nós queremos ali fazer a diferença. E nós cristãos ainda queremos fazer mais ainda a diferença. Nós queremos ser o sal da terra, a luz do mundo. Isso é louvável, porque o desejo do nosso Pai é esse, que nós levemos o Seu Evangelho a todos aqueles que se colocarem diante de nós. Mas como nós faremos essa diferença? A diferença daquele que realmente está com os objetivos certos, está capacitado para isso. Para nós fazermos essa diferença, nós temos que estar capacitados, nós temos que nos capacitar. E nunca irá terminar essa nossa capacitação. Mas então, irmãos, para começar, se nós quisermos realmente fazer a diferença, nós temos que ter uma fé viva e verdadeira no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu coloquei um texto bíblico, irmãos, que está em 1 João 5, que diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, irmãos, o que nós podemos tirar aqui dessa passagem? Que nós só faremos a diferença. Que só farão a diferença aqueles que creem em Jesus. Mas aí todos dizem sim, dizemos que cremos no nosso Senhor Jesus. Mas aí é que a coisa começa a complicar um pouco mais. Porque, além de crer, nós temos que guardar os seus mandamentos. E o problema é que muitos acham que eles são pesados demais para carregar. Mas nós vimos agora, lá na leitura, que diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Mas, irmãos, nós vivemos por fé
e não pelo que vemos. Lá em Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ter fé é uma atitude contrária a dúvidas. Significa ter esperança que algo vai mudar, e vai mudar de uma forma positiva, irá mudar para melhor. Porque fé significa confiança, crença, credibilidade. Ora, sabemos que a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que não vemos. Então, por que enfatizar a fé? Porque eu tenho colocado aquela como em primeiro. Porque é com a fé no nosso Deus é que faremos a sua vontade e não a nossa. Se nós não tivermos a fé verdadeira em Deus, não faremos a vontade do Pai, só faremos a nossa vontade. Ter fé é acreditar em Deus, na sua existência, na sua onisciência. Ter fé é acreditar na palavra de Deus. Efésios nos diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Irmãos, é por meio dessa fé que recebemos do nosso Deus, dele próprio, a certeza de que iremos passar da morte para a vida. E ele, por ser um Deus misericordioso, ele nos concede a fé. Então, irmãos, aquele que não tem fé, ele irá para a morte eterna. É somente com a fé em Deus, a fé que o nosso Deus nos concede, é que iremos passar da morte para a vida, pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. Então, irmãos, o que nós aprendemos aqui é que com uma fé humana, nós não poderemos chegar a Deus. Então, o que nós devemos de fazer? Devemos nós aceitar a bondosa oferta do nosso Deus, que é a fé que Ele nos concede. Que Ele plante a semente dessa fé dentro de cada um de nós e que ela dê fruto para o nosso Pai. Então, cabe a nós entender e aprender como agir se quisermos fazer a diferença. Uma diferença positiva que vai além do normal. Isso é ser diferente. Mas será que nós estamos fazendo a diferença nesse mundo? Jesus Cristo fez a diferença, porque ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Se aniquilou-se e tomou a forma de servo, se humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Que haja em cada um de nós o mesmo tipo de atitude, comportamento, propósito, conduta e posição. Mas por que, irmãos, que nós estamos dizendo que Jesus fez a diferença? Porque ele era Deus, é Deus, se aniquilou e não teve por usurpação ser igual a Deus. E nós, quem somos nós? E muitas vezes nós achamos que somos muitas coisas, queremos aplausos, queremos títulos, tantas coisas, né, irmãos? E nosso Senhor Jesus Cristo não buscou nada dessas coisas. Agora, se nós tivermos essa atitude, nosso Senhor Jesus Cristo, essa será uma confirmação de que nós temos um objetivo e uma finalidade. E tudo isso irá nos levar a uma disposição interior, para nos levar a agir da forma que deseja o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nós faremos a diferença quando realizarmos as nossas atitudes. Uma diferença para o reino de Deus. E não será filosofando,
mas com atitudes que agradam a Deus, que iremos fazer a diferença em nossas vidas e nas vidas que se colocarem diante de nós. Filipenses 2, 6, 7, a palavra diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. O que nós vemos hoje que no mundo evangélico, muitos precisam se aniquilar para que realmente possam fazer a obra de Deus. Nós vemos aqui que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele renunciou, ele absteu-se voluntariamente do seu poder. E hoje muitos buscam poder. E nós? Vamos abrir a mão, desistir de algo, repudiar esse algo para um bem muito maior? Estamos nós dispostos a isso? Estamos nós renunciando questões pessoais em favor dos propósitos do nosso Deus? E renunciar aqui é no sentido de abrirmos mão da nossa vontade para seguir a direção do nosso Deus. Na verdade, são bem poucos aqueles que querem pagar o preço de caminhar com Deus. E pagar o preço aqui, irmãos, não é com dinheiro, não é com sofrimento, não é se mergulhar num rio de lágrimas, não é passar dificuldades. Pagar o preço aqui é conhecer e obedecer a palavra de Deus. Esse é o preço ao qual devemos pagar, obedecer à vontade do Pai. E precisamos nos capacitar para isso. Precisamos aprender a nos esvaziarmos dos nossos interesses mesquinhos, deixarmos todo o orgulho, toda a soberba, toda a vaidade, por um bem muito maior. Aí pode ser que alguns até podem perguntar: por que o nosso Deus quer de nós tanta dedicação? A mente de muitos, sabemos, está perturbada. Por que estão perturbados? Porque eles ainda não conhecem plenamente o caráter bondoso do nosso Deus. Mas mesmo assim, o amor de Deus por nós permanece inabalável, mesmo quando nós nos rebelamos contra Ele. Timóteo diz assim: se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. O zelo do nosso Pai é tão grande que Ele entregou o seu único Filho como prova do seu amor tão profundo por nós. Então, irmãos, nós precisamos fazer o que nos diz Tiago 4:8. Chegai-vos a vós, e Ele se chegará. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Então, irmãos, como iremos nos aproximar do nosso Deus? Nos submetendo à sua autoridade e à sua vontade, comprometendo a nossa vida com o Pai. Deixar que Ele esteja no controle e segui-lo, nos humilharmos diante da soberania do nosso Deus. Limpemos as nossas mãos e purifiquemos os nossos corações, sendo limpo do pecado, não permitindo que Satanás nos tente e que muito menos venha nos seduzir. Vamos deixar os nossos desejos e vamos experimentar os desejos do nosso Deus. Se nós amarmos ao nosso Deus sinceramente, nós temos que ter o interesse de conhecê-lo mais intimamente. E faremos isso quando nos dispomos
a obedecer à sua vontade. As exigências do nosso Deus visam apenas nos conduzir ao caminho da salvação. O salmista diz no Salmo 34:8: Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Nós vemos aqui que o nosso Deus, ele nos convida a confiar nele. E se nós dermos um passo na sua direção, em obedecê-lo, nós iremos descobrir o quanto o nosso Deus é bom, o quanto ele é generoso. Nós vemos que o nosso Deus é um Deus de excelência. Podemos meditar em tudo o que ele criou. Ele não nos deu um mundo imperfeito, um mundo cheio de falhas. Senão, como seria a nossa sobrevivência? Ele cuidou dos mínimos detalhes. Tudo para o nosso bem-estar. Então, porque ele é perfeito, nós, como seus filhos, precisamos nos aperfeiçoar. Jesus Cristo nos diz em Mateus 5:48: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Irmãos, o nosso caráter nessa vida não irá atingir a perfeição. Mas nós podemos aspirar ser melhores, tanto quanto seja possível. Não vamos fazer como fizeram os fariseus. Vamos nos separar dos valores do mundo e nos dedicarmos a fazer a vontade de Deus. Precisamos crescer na direção de uma maturidade cristã, que os nossos comportamentos reflitam o nosso desenvolvimento espiritual. E quando caminhamos na direção desse crescimento, o nosso nível de maturidade vai aumentando. E então seremos aperfeiçoados em nossos comportamentos. O nosso Deus espera que nos superemos em esforços para atingirmos o nosso melhor. Então, o nosso amor, esse amor amará mais a outros, o nosso amor aos outros tem que refletir em nós o quanto o nosso Deus nos ama. E nós vemos quanto desamor há no mundo. O salmista disse de Deus: Tu és bom e abençoador. O nosso Deus tem nos convidado a participarmos de um projeto vitorioso, mas Ele não nos obriga a fazer a sua vontade. Ele nos deu o seu livre arbítrio. Nós que nascemos de novo, nós temos fé nas promessas divinas. Lá em Isaías, ele não nos disse que podemos ter todas as coisas naquele que nos fortalece. Nosso Deus nos ama e sempre estará pronto a nos socorrer nos momentos difíceis. Então, irmãos, podemos fazer o que nos diz o Senhor Jesus Cristo em Marcos 12:30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então, irmãos, se amarmos ao nosso Deus, como nos pede essa palavra, quem faz isso pode dizer que Deus governa os seus pensamentos, que Deus governa as suas ações e que Deus governa as suas decisões. Hebreus, todos conhecem 11:6, que diz: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E o salmista, no Salmo 51:17, diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado,
A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Esse versículo, irmãos, possa estar sempre no nosso coração. Sabe, irmão, nós precisamos deixar a nossa postura arrogante, porque o nosso Deus resiste aos soberbos, mas dá, porém, graça aos humildes. Então, irmãos, se nós queremos fazer a diferença, as atitudes dos nossos corações devem ser corretas. E quando nos apresentarmos ao nosso Deus com o espírito quebrantado e um coração contrito, o nosso Deus criará em nós um espírito puro. Aí então nós iremos fazer a diferença. Amém, irmãos? Essa palavra Deus colocou para mim e para vocês, que ela venha fazer morada nos nossos corações. E agora, irmãos, cada um vai ao seu cantinho ali, já está acostumado, busca a presença de Deus, converse com o Pai, medite que nessa palavra. Eu sei que eu quero fazer a diferença, vocês querem fazer a diferença, mas para nós fazermos essa diferença, nós temos que andar segundo a vontade do nosso Deus, segundo a vontade do nosso Pai. Precisamos tantas coisas, queremos ajudar tantas pessoas, mas, irmãos, em nada podemos fazer com não vou dizer perfeição, mas em nada podemos fazer de muito bom se nós não seguirmos a vontade do nosso Deus. É pela fé, e a fé não a fé humana, a fé que o nosso Deus dá para os seus filhos. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém.
paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, neste momento vamos estar fazendo a oração final deste culto, amém? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos.